Shalom, bom dia, paz e graça, gente. Então, hoje, sexta-feira, né? Fim de semana, 7 de março. E a gente tá junto aqui, cumprimos a semana. Hoje começa o fim de semana, né? E a gente junto no nosso devocional. Que bênção, que bênção. Gente, é uma alegria estar aqui fazendo esse devocional todos os dias. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E se você está chegando pela primeira vez, não deixa de se inscrever para acompanhar esse devocional abençoado junto com a gente aqui, orar também junto com a gente, né? E é bem curtinho, cabe no tempo de todo mundo, não tem desculpa, tá bom? Então, hoje nós temos aqui, para começar, um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 1, que são os versos 22 e 23, que diz: Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Aleluia, glória a Deus. Que lindo texto de Paulo, né? De fato, ele era um perseguidor dos cristãos e depois que teve um encontro com Jesus, passou aí a pregar o evangelho e uau, né? Paulo, uau, né? Bom, o título da mensagem que o autor dá aqui hoje é Influencie positivamente. Olha aí, que bênção e que sugestivo. Então, gente, ele fala aqui justamente dessa passagem de Paulo, né, que passou aí de perseguidor a um pregador do evangelho, né? E aí foi o responsável pela disseminação do evangelho e tantas igrejas, né, que foram aí se organizando, se abrindo mundo afora. E como diz aqui a passagem, né, as pessoas não conheciam ele pessoalmente, mas conheciam já os feitos dele, né? Então, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente não é conhecido, mas a nossa reputação, a nossa influência já chegou em algum lugar e já nos conhece e a gente nem se dá conta, né? Por causa do nosso testemunho, né? Então ele desenvolve o texto dele aqui bem baseado nisso, bem baseado em recomeços de vida, né? Que se tornam testemunhos muito positivos para glorificar o nome do Senhor e influenciar as pessoas, como diz o título, influenciar positivamente a vida de muitas pessoas, né? Então, a gente não deve ter receio com algo que se encerra em nossa vida e que a gente vai precisar, por conta disso, ter um recomeço, que muitas vezes é do zero, é recomeçar do zero, né? Essas pessoas que passam por situações assim dessas catástrofes, essas coisas assim que acontecem, elas precisam começar do zero muitas vezes, porque perdem tudo, tudo. Não só moradia, mas um negócio que tinha que sustentava a família, enfim. E aí é recomeçar do zero, e nesses casos, muitas vezes, tendo perdido, né, pessoas queridas, família, enfim. Então, a mensagem que ele traz aqui é de a gente ter fé em Deus nos recomeços da nossa vida, porque a nossa vida é cheia de ciclos, né?
É um ciclo que se encerra, outro começa, se encerra um e outro começa. E às vezes nem sempre as mesmas pessoas estão, nem sempre vai ser no mesmo lugar, nem sempre vai ser com a mesma fonte de provisão. Então, de fato, a gente confiar mesmo, ter uma fé em Deus de que Ele vai proporcionar tudo para o seu recomeço. Ele vai estar com você o tempo todo, como sempre esteve e nunca te desamparou até os dias de hoje. Então, é você ter a certeza de que Deus vai te prover de tudo, de saúde, de recursos financeiros, de uma vida espiritual plena, muito conectada com Deus. E você vai estar amparado por Ele para recomeçar, seja como for, seja com quem for e seja aonde for. A gente só precisa seguir as direções que Ele vai dar. E Ele vai estar com sua poderosa mão estendida sobre nós, abençoando, abençoando tudo que chegar às nossas mãos, né? Eu sempre digo aqui, quando começa uma semana, quando começa um mês, enfim, eu sempre digo a vocês, né? Eu adoro recomeços, novos ciclos, novas coisas. Eu gosto muito. Eu já me mudei de casa várias vezes, de apartamento na minha vida, várias vezes. E assim, o chato que eu acho é a mudança, o processo em si, sabe? De transportar as coisas, enfim. Mas o fato de mudar, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, sabe? Estar num lugar diferente. Enfim, e assim é com a nossa vida. O processo de mudar, muitas vezes é doloroso, é difícil. Porém, a mudança, o novo de Deus na nossa vida é maravilhoso demais. É uma bênção. É uma bênção. É como se Deus dissesse: eu estou aqui, está vendo que eu estou aqui com você? Né? Então, gente, isso que ele fala aqui, que a gente pode mudar o nosso testemunho. A gente pode mudar o nosso testemunho e construir uma nova história, construir um novo legado que a gente vai deixar, né? Novas oportunidades que vão se abrindo, novas pessoas que a gente vai conhecendo, lugares, e que a gente vai vendo a mão de Deus em tudo, se a gente tiver no propósito dele, se a gente tiver com intimidade com Deus, na presença de Deus, se a gente deixar que ele governe, que ele dê as ordens, que ele tenha o controle, sabe? A gente não deve temer, porque a gente não pode esquecer que Deus, ele vê e ouve coisas que a gente não ouviu. Ele esteve em lugares que o nosso nome foi mencionado, muitas vezes negativamente, e a gente não estava lá. Então ele sabe quando precisa tirar a gente de um lugar, quando precisa tirar a gente do meio de algumas pessoas, ou quando precisa afastar pessoas de nós. A gente não deve se lamentar por essas coisas, não, porque ele sabe. Ele viu e ouviu e a gente não. E sabe o que é que ele sabe, que é mais poderoso ainda? E que isso aí é que a gente não pode saber mesmo, é o nosso futuro. Ele conhece o nosso futuro, porque ele que nos criou, ele desenhou a nossa história. Então, ele conhece o futuro e ele sabe o que tem lá na frente esperando por nós. E vindo de Deus não pode ser algo ruim.
porque nenhum pai deseja o mal para um filho, né? Quanto mais Deus, Pai, em nossa vida. Com certeza, o que vier de novo, o que vier de recomeço, é para te dar paz, é para te prosperar em todas as áreas da sua vida. Gente, prosperidade não é algo financeiro. As pessoas associam a isso. Prosperidade é a gente não ter falta de nada. Deus nos provê de tudo em nossa vida, em abundância. Pode ser recursos financeiros, mas também saúde, uma vida espiritual. Tanta coisa que Deus faz prosperar na nossa vida. Um tempo de paz, de tranquilidade, sabe? Então, essa é a verdadeira prosperidade que a gente tem de Deus e que a gente deve pedir a Deus. Então, gente, nossas atitudes e nossas decisões, nossas escolhas, né, têm o poder de influenciar positivamente pessoas. Não só a gente não influencia só a nossa vida, as nossas decisões, mas influencia pessoas também que estarão sendo inspiradas pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, entende? Isso é influenciar positivamente, né? A gente ser inspiração para alguém ou para muita gente, positivamente, claro, né? É isso, gente. Ele deixa aqui uma frase no final que eu queria ler para vocês, que ainda não é aquela frase que ele destaca, mas ele diz assim, o último parágrafo: em Cristo temos a oportunidade de recomeçar e construir um lindo testemunho que, além de honrar a Deus Pai, abençoará você e todos que estiverem ao seu redor. E eu complementaria a frase dele dizendo que também é para glorificar a Deus. Amém? Então, agora a frase que ele deixa em destaque: suas escolhas terão influência e ecoarão nas gerações futuras. Verdade. Suas gerações futuras serão fortemente influenciadas, impactadas e inspiradas no seu legado. Amém, gente? Ele recomenda a leitura do Salmo 22, tá bom? E aí, você já deixou a curtida, seu amém aí nos comentários? Já enviou para alguém, compartilhou esse vídeo? Não? Faz isso aí, que você tem que evangelizar, amém? Então, minha gente, é isso aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra de hoje, Senhor, que nos inspira a termos a fé, a confiança e a certeza de que Tu também está presente nos nossos recomeços, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Gratidão a Ti, porque sabemos que Tu não nos deixa faltar nada. Mesmo que recomecemos do zero, o Senhor será capaz de nos prover de tudo o que precisarmos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos virar páginas na nossa vida para recomeçarmos em Cristo Jesus. Viver uma nova história, abençoada por Ti, Senhor. Livre e liberta de todo o mal do passado. Cheia, repleta do Teu extraordinário, de milagres, de bênçãos sobrenaturais, que irão deixar olhos perplexos ao verem a nossa vida, nossa nova vida em Ti. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossos erros, e nunca nos falte a Tua presença. Nunca, Senhor. Que tudo nos falte, menos a Tua presença, como disse o salmista. Senhor, toca a nossa vida com o Teu poder, derramando da Tua graça. Que também não nos falte a Tua misericórdia. Renova a nossa esperança, a nossa
fé de que vamos viver uma nova história próspera em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, dá ânimo novo, nos dá paz, amor, Senhor, teu amor em nossas vidas. Nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso. Sintam-se abençoados. Amém? Eu semeei na vida de vocês, agora vocês vão semear na de alguém também. Amém? Não esquece disso. Tá bom? Então que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.